Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Ah, então, continuando a linha de raciocínio das aulas anteriores, para nós podermos dar seguimento à nossa aula de hoje. Ahn, a aula passada nós estudamos um pouquinho sobre território, territorialidade, a questão sobre como se forma um estado ou uma federação. Tá? Nós vimos que para formar um estado tem alguns conceitos básicos, né, para a formação dele. Um estado tem que ter um território, para dizer que é seu. Um estado tem que ter soberania em cima desse território, senão ele não pode dizer que é um estado. Tem que ter povo, nação, tá? Para integrar esse território, estar nesse território. Esse território tem que ter uma jurisdição de leis. Tá? No nosso caso, por exemplo, no Brasil é a Constituição Federal. Tem que ter forças militares, forças políticas. Então, um grupo de aspectos necessários para que um Estado seja considerado Estado. Seguindo então a linha desse raciocínio, desse do nosso conteúdo, nós vamos trabalhar com a questão então de os sistemas políticos. Tá? Mais adiante nós vamos ver os sistemas políticos, que nós vamos chegar lá no capitalismo e no socialismo. Mas para ver o capitalismo e o socialismo, nós temos que ver alguns aspectos históricos antes de chegar nesses dois sistemas políticos administrativos, que são então o capitalismo e o socialismo. Primeiro nós vamos rever alguns coisinhas que vocês já devem ter estudado lá na aula de história, que o professor, lá na aula de história, tá? Que é a questão então da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, que são importantes então para a implementação desses dois sistemas políticos administrativos, que é o capitalismo e o socialismo. Tá? A Primeira Guerra Mundial. Tá? Questão da Primeira Guerra Mundial. Os fatores. Quais são os fatores que levaram à eclosão dessa primeira grande guerra mundial? Que aconteceu de 1914 a 1918. Tá? Um dos principais fatores, nós podemos dizer que era o choque de imperialismos. Tá? Vários impérios em uma disputa, tá? De território, de mercadorias, de mercado consumidor. Tá? E essa disputa fazia com que esses países imperialistas entrassem em conflito e houvesse então uma tensão pré-guerra mundial, 1900, e a partir de 1912, 1913, assim, já existia essa grande tensão relacionado a essa disputa, principalmente disputa territorial e disputa de mercado consumidor. Com os tratados, com as conversas e a partilha da África e da Ásia, se acirrou ainda mais essa disputa territorial entre esses países imperialistas. Tá? Então, a partilha da África, a partilha da Ásia, a busca de territórios novos que possam fornecer mercadorias, matérias-primas e principalmente o mercado consumidor, acirrou mais ainda a disputa. O nacionalismo que estava nascendo, nesses países, digamos assim, o pai do nazismo, o pai do fascismo, que estava nascendo, estava sendo aflorado nesses países, a bandeira do patriotismo, a bandeira do nacionalismo, amar até as últimas consequências de seus países. Esse nacionalismo exacerbado levaram então que milhões de soldados entrassem na guerra para defender o que achavam que era correto e defender principalmente a bandeira de seu país. Tá? Outro fator importante da Primeira Guerra Mundial foi o que nós chamamos de expansionismo russo. Tá? A Rússia estava crescendo muito rapidamente, tanto comercialmente, militarmente, e ela vinha adquirindo vários territórios ao longo da sua fronteira leste, entrando em direção à Europa. Tá? E essa busca de território pela Rússia levou então ela a entrar em choque com a Alemanha, entrar em choque com o Império Austro-Húngaro, e foi criado então o chamado pan-eslavismo russo, tá?
que incomodava os países vizinhos lá, principalmente a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Outro fator que nós podemos pontuar como sendo importante para a eclosão da Primeira Guerra Mundial foi o chamado nacionalismo sérvio. A Sérvia estava entrando no cenário mundial, estava tentando ser independente, tá? Então a Sérvia pretendia unificar as duas partes, já que nos relatos históricos, nos livros de história, nós vamos ver que nós tínhamos a Grande Sérvia e a Pequena Sérvia, que eram dois territórios. Então a Sérvia estava dividida em duas partes, a Grande Sérvia e a Pequena Sérvia, e um dos objetivos era unificar a Sérvia, mas parte da Sérvia estava sendo apoiada pela Inglaterra e parte pela Alemanha, e isso também gerou conflito entre esses dois países. Tá? E dentre essa disputa, esse nacionalismo sérvio, então, houve um estopim da guerra, já que, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, tá? O Império Austríaco, tá? Ele apoiava então uma parte da Sérvia, a pequena Sérvia, a ser separado da Grande Sérvia, e também anexou o território da Bósnia, tá, ao seu domínio. E então o Império Austro-Húngaro, com essa anexação da Bósnia como sendo seu território, já que a Bósnia era parte do território da antiga Sérvia, um grupo terrorista chamado Mão Negra, num atentado terrorista, acabou assassinando o arquiduque Francisco Ferdinando, tá? Que ia ser o futuro imperador austríaco. Tá? Isso gerou muita confusão, gerou muita tensão, e o Império Austro-Húngaro exigiu que a Sérvia, então, se retratasse e principalmente prendesse esse grupo de terroristas da Mão Negra. E então, nesse meio tempo, a Alemanha, vendo uma possibilidade de anexar territórios ao seu território, já que você sabe, né, a Alemanha tem um pequeno território, vendo essa possibilidade de anexar esses territórios, ela entrou de aliada do Império Austríaco contra a Sérvia, tá? Para que a Sérvia prendesse o grupo terrorista. Então ali nós já tínhamos a formação de uma aliança, tá? Num primeiro momento nós tínhamos então o Império Austríaco ou o Império Austro-Húngaro, tá? E a Alemanha unificados para derrotar a Sérvia, já que a Sérvia não queria entregar esse grupo terrorista. Só que a Sérvia era aliada da Inglaterra, era uma aliada comercial importante para a Inglaterra. Tá? Então, nesse espaço de tempo, com a Alemanha e o Império Austríaco indo em direção ao território da Sérvia, a Inglaterra viu que poderia perder um aliado comercial de grande importância, e então se uniu à Sérvia para defender o seu território, principalmente defender seu mercado consumidor. Então ali nós já tínhamos uma política de alianças, a Alemanha, o Império Austríaco, mais contra a Inglaterra e a Sérvia no primeiro momento. Tá? Se estourou um conflito, então já estourou um conflito mundial, e daí ali surgiram grupos. Tá? Nós vamos ver lá no nosso conteúdo de história, que foi um primeiro grupo, né, da Tríplice Aliança, então formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Tá? Só que a Itália ela fica nesse grupo da Tríplice Aliança até 1915 aproximadamente, e depois ela assina a rendição. E ela assina a rendição e sai da guerra, sai digamos assim, da aliança, da Tríplice Aliança, e com o seu tratado de rendição, ela se alia então à Tríplice Entente. Tá?
Tá? E daí forma do outro lado, então, um lado forma a Tríplice Aliança, com a Alemanha, o Império Austríaco e Itália, e do outro lado nós temos a Tríplice Entente, que é da Rússia, Inglaterra e França, que buscavam se unir, já que a Alemanha, que era um poderio militar na época, um poderio bélico, estava rumando aos seus territórios e ameaçando então o seu domínio dentro da Europa. Então ali então estoura a Primeira Guerra Mundial, então, um conflito de grandes proporções, né, que foi conhecida como a Primeira Grande Guerra Mundial no período de 1914 a 1918. Tá? Então nós tivemos dois grupos nessa guerra: Tríplice Entente, Rússia, Inglaterra e França, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austríaco, Itália até 1915. Nós tivemos fases durante a guerra, tá? Eu não vou me aprofundar muito nessas fases, porque é o conteúdo de história, e não vou entrar nesse conteúdo de história também, mas essas fases da guerra, nós tivemos a Guerra de Movimento, que foi no período de 1914 e 1915, a qual os grupos de exércitos dos países eles se movimentavam nos seus territórios, então sucessivamente saindo de um território indo para outro, às vezes confundindo a base inimiga, tá? Então a gente fala guerra de movimentos. E outra fase é a chamada de guerra de trincheiras, tá? Que foi de 1915 a 1918, quando principalmente a França, tá? E a Inglaterra fizeram nos seus territórios quilômetros e quilômetros de trincheiras bem armadas e bem defendidas contra as tropas alemãs, italianas e do Império Austríaco. Tá? 1917, aproximadamente 1917, houve, daí vocês vão ver também lá, no conteúdo de história, algumas revoltas dentro do Império Russo, tá? Que culminou então na transformação da Rússia num país socialista. E com essa transformação da Rússia num país socialista, aproximadamente em 1917, a Rússia saiu da guerra. Mas como a Rússia saiu da guerra, os Estados Unidos entraram em cena a partir de 1917 na Tríplice Entente. Tá? Então, fechando a guerra com a entrada dos Estados Unidos, fornecendo armas e tecnologia bélica para a Tríplice Entente. Tá? Terminou a guerra. Mas como nós sabemos, todas as guerras têm consequências. Terminou a guerra, ponto final, as consequências. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram os tratados e os planos. Primeiramente, nós tivemos o plano dos 14 pontos, tá? Onde é uma proposta de paz dos Estados Unidos que apontava 14 pontos para aliados e perdedores seguirem para uma manutenção da paz na Europa. Isso em 1918. Em 1919 foi assinado na cidade de Versalhes, no Castelo de Versalhes, o Tratado de Versalhes, que é o mais importante, digamos assim. O Tratado de Versalhes é o estopim da Segunda Guerra Mundial. Tá? Depois nós vamos ver que as imposições do Tratado de Versalhes, principalmente na Alemanha, já que o Tratado de Versalhes dizia que apontava a Alemanha como uma das grandes culpadas da Primeira Guerra Mundial e as principais consequências econômicas, militares, sociais e políticas eram contra a Alemanha, tá? Imposta pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi o estopim, digamos assim, para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, as consequências: planos 14 pontos, Tratado de Versalhes, tá? A mudança do mapa europeu, tá? Então, e principalmente o surgimento dos Estados Unidos como uma grande potência econômica e militar naquele cenário pós-1918. Tá? Outro ponto que nós vimos já lá no primeiro trimestre, que é a questão da criação das Ligas das Nações. Tá? As Ligas das Nações vai ser posteriormente, depois no final da Segunda Guerra Mundial, as Ligas das Nações se torna a ONU, né? A questão do Estado liberal, o nazifascismo, a tecnologia bélica, então foram algumas consequências da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, assim, nós estamos fazendo uma linha do tempo
da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, para chegar na questão, então, do que nos interessa, que é o capitalismo e o socialismo. Ok?